instante, com muita alegria nessa noite, pastor Hercílio Vilaça, muito digno pastor, presidente da Assembleia de Deus em Teolândia. Fica de pé, por favor, e sua muito digna esposa, irmã Cíntia, que está ali, e a igreja em Feira de Santana, nessa noite, quer receber esse casal com muita alegria. O pastor José estará abraçando o pastor Hercílio, e a irmã Joelma, por favor, esteja abraçando a irmã Cíntia aí, representando toda a igreja, ministério de Feira de Santana. Meus irmãos, nós já vamos ouvir a ministração da palavra de Deus. Nós temos também aqui a escala das congregações e da área. Posteriormente, a mensagem nós estaremos apresentando nesta noite. Pastor Hercílio, já com a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Podemos ficar de pé, irmãos? Vamos fazer mais uma oração nesse instante. Pastor Josias Lima, que está aqui próximo, estará orando agora. Estaremos ouvindo a ministração da palavra de Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, curve sua cabeça. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos por essa noite na tua casa, por mais uma sexta-feira aqui reunidos no culto pastoral e hoje em forma especial o Rod Coffee. Guarda a vida das irmãs, dirigentes de oração, os pastores de área, os superintendentes, presbíteros, diáconos, auxiliares, todos que compõem esse santo ministério. Toma o teu filho em tuas mãos, que vai expor a tua palavra. Faz-o lembrar, Senhor. Dai-nos da tua graça, fala conosco, nos ensina, Senhor. Nós queremos aprender mais e mais e mais de ti. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Meus queridos irmãos, minhas nobres e queridas irmãs, é com muito prazer, satisfação que quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero, antes de iniciarmos, agradecer a Deus porque nós, meus irmãos, temos agendas, mas eu agradeço a Deus que antes mesmo de tudo acontecer, já estava na agenda de nós estarmos aqui. E para nós é um privilégio muito grande estarmos aqui nesta honrada igreja, conhecida em toda a Bahia, não só pela sua grandeza eclesiástica, mas também pela sua liderança. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor José, é o anjo desta igreja, e cumprimentá-lo, também cumprimentando toda a diretoria da mesma. Quero louvar a Deus pela vida de sua esposa, nossa irmã Miriam, Deus abençoe, e brincando com a minha esposa, a título de brincadeira, viu? Se um dia a nossa CGADB e a nossa CADEB rever a questão do pastorado feminino, a senhora seria uma das primeiras a ser consagrada. A título de brincadeira, viu? Mas a senhora seria uma das primeiras a ser consagrada ao pastorado feminino, viu? Forte abraço, temos um carinho muito grande pela senhora. Também, meus irmãos, quero agradecer a Deus pelo nosso irmão Josias, que fez a intermediação. Juntamente com ele, o nosso nobre irmão, eu faço uma confusão com você e com seu irmão, Eliabe. Viu? Mas Deus abençoe, viu, Eliabe, pela cordialidade que sempre tem se dedicado. A todas as irmãs do círculo de oração, obreiros, pastores, que hoje estão aqui, as lideranças dos respectivos setores, que Deus possa vos abençoar. Meus queridos, sem delonga nenhuma, queremos convidar a você, assentados mesmo, respeitando, evidentemente, toda a questão litúrgica que é comum a vocês. Eu gostaria de vos trazer um texto bíblico e, depois de nós lermos esse texto, nós iremos mencionar o tema que nos foi passado para que a gente pudéssemos trabalhar aqui nesse momento. Joel, capítulo de número 2.
Joel, capítulo de número 2, e depois nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, 32, e depois eu vou explicar o porquê que nós vamos estar lendo esse texto. Joel, capítulo de número 2, nós vamos ler só o versículo 23, já está até 23, melhor dizendo. Joel 2, 23. O texto bíblico diz assim: E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a têmpora e a seródia no primeiro mês. Guarde, por gentileza, essa palavra temporã e seródia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 39. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 39, nos diz a seguinte expressão. Atos 2, 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Amém? O tema, meus irmãos e minhas irmãs, nobres obreiros, senhoras e senhores, que não foi passado para estar compartilhando com vocês nesta noite, foi justamente, meus irmãos, a ideia do pentecostalismo e a versalidade do neopentecostalismo. Hoje nós iremos, meus irmãos, de forma muito pontual, até porque o tempo que nos foi dado é um tempo muito bom, mas nós vamos de convir que toda essa questão histórica e também doutrinária, em mais ou menos 50 minutos, ela é um pouco difícil, mas nós entraremos em questões bastante pontuais para que a gente possa estar entendendo um pouco sobre essa questão de pentecostalismo e também das questões neopentecostais. E nós estávamos, meus irmãos, na reunião do Conselho de Pastores, aqui, a Comadre Leste, ministrando sobre esse tema, e os nobres pastores, encunhado pelo pastor José, nos convidou para estarmos aqui falando sobre esse mesmo tema. Queridos, eu gostaria de chamar a sua atenção, o qual vocês já estão me dando. Nós estamos diante de um tema que, ao meu ver, e de muitos estudiosos, é o tema mais melindroso da nossa época. Pastor, tem muitas heresias por aí? Tem. Pastor, tem muitas questões heréticas, pseudo-espirituais? Tem. Mas o movimento neopentecostal é um movimento que não existe barreiras para ele entrar. Os movimentos neopentecostais, eles não são objetivados, eles são abstratos e subjetivos. Os movimentos neopentecostais, ele não tem uma objetificação, eles trabalham com a subjetividade. E como é que a gente vai automaticamente fazer uma apologia naquilo que é subjetivo? Aquilo que depende da crença, aquilo que vai versalizando a questão do místico e do mistério. A única coisa que pode barrar essas questões nesses últimos dias é aquilo que vocês estão fazendo, estudando o poder da palavra de Deus. Não há outra coisa. Por isso, meus irmãos, que nós estamos diante, e quando eu digo e falar sempre sobre igreja, a igreja, não estou me referindo aqui, mas estou falando da Assembleia de Deus a nível de Brasil, nós estamos diante de um tema, nós estamos diante de um movimento que é um dos mais perigosos da nossa época. E, infelizmente,
algumas igrejas, e eu louvo a Deus pela igreja de Feira de Santana por parar um tempo para estudar sobre isso. Nós estamos, meus irmãos, a nível de Brasil, adormecidos sobre esse fenômeno que tem adentrado a cada dia, a cada momento nas nossas igrejas, e nós não temos percebido estas questões. E esses movimentos, eles não adentram de forma doutrinária, com substância teológica, mas eles entram com subjetividade e questões místicas, sempre colocando a ideia de que Deus está nesse negócio. Deus está em tantos os negócios dos neopentecostais que você não sabe mais quem é Deus nessa história. Hoje em dia, pasmem, toda a sociedade brasileira, e possivelmente a sociedade de Feira de Santana, elas conhecem ou já ouviu falar de Jesus. O problema é, qual Jesus? Qual Cristo? Qual Deus? A grande questão que qualquer esquina de qualquer cidade hoje baiana, todos ouviram já falar de Jesus, já receberam um folheto, já receberam uma oração, mas a grande questão é qual Jesus é esse que foi levado para eles? O Jesus do materialismo, o Jesus dos mistérios, que Jesus também é mistério, mas o Jesus que salva, que liberta e que cura, ou o Jesus do dinheiro, ou o Jesus simplesmente das bênçãos no aspecto da vontade humana, ou o Jesus egolátrico ou egocêntrico daquilo que você quer, do jeito que você quer ou da maneira que você aceita. Nós estamos diante, meus irmãos, de um dos fenômenos mais complexos. Aqui hoje nós não temos como externar ou discorrer para os irmãos um fundo de paradigma para que a gente possa barrar. A única coisa que nós temos de maior valor e sempre será a palavra do Senhor Jesus Cristo. A única coisa. Porém, eles trabalham na subjetividade. Eles trabalham sempre na questão do místico. Pode observar que todas as pessoas que têm tendências neopentecostais, ela sempre diz que Deus falou, Deus disse, Deus me revelou, mesmo que aquilo que Deus disse na cabeça dele ou na cabeça dela venha contradizer tudo aquilo que está nas Escrituras. E o movimento neopentecostal, ele é tão perigoso que ele já infiltrou um período dentro das nossas igrejas chamado período pós-escritura. Pastor, o que é o período pós-escritura? É um período que a pessoa se intitula cristão, evangélico, mas sem a Bíblia. Ele é crente da cabeça dele, do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Por isso que vocês vão ver por aí uma certa mulher, um certo homem, eu sou evangélico e sou cristão, e faz automaticamente filmes pornográficos. Vocês vão ver por aí pessoas dizendo, não, eu sou crente, eu sou cristão, mas a todo momento em baladas por aí. Vocês vão ver a todos os momentos jogadores de futebol dizendo que é isso e aquilo, ou eu sou cristão, mas com 2, 3, 4, 5 mulheres, um monte de filho na rua. Perceba que nós estamos vivendo uma época que esses movimentos neopentecostais estão entrando e as pessoas, elas se intitulam, se dizem ser. O grande problema é que é um cristianismo sem Bíblia, é um cristianismo sem doutrina, é um cristianismo sem tradição e é um cristianismo que trabalha só o místico mistério e aquilo que cabe para cada pessoa. E a grande questão, meus irmãos e minhas queridas irmãs, senhoras e senhores, é que nós hoje estamos diante desse problema e não temos como mais fugir. Mas há mais de 5 anos estudando sobre essas questões de pentecostalismo, história da Assembleia de Deus, as questões neopentecostais. Queridos irmãos, eu não quero ser aqui denominacionalista, eu não quero ser aqui estrito eclesial. Eu não quero, meu querido irmão, dizer que só a Assembleia de Deus salva, de hipótese alguma, porque há salvação fora da Assembleia de Deus também, com igrejas sérias. Eu sei, meus queridos irmãos, que eu não quero ser aqui aquele exclusivista, mas uma coisa eu posso lhe dizer
nesses mais de 5 anos estudando sobre isso, Deus tem um negócio com essa igreja chamada Assembleia de Deus. Deus tem um negócio com ela. Pastor, mas eu não sei, eu não vi, eu não tenho, eu não consigo entender, mas Deus tem. Porque esta igreja, esse movimento chamado pentecostal, que nós se apoderamos dele e colocamos denominacionalmente como Assembleia de Deus, nós, meus queridos e amados irmãos, não éramos nem para passar dos 10 anos de idade. Estudos da PUC, Mackenzie, sociólogos, antropólogos estudaram a Assembleia de Deus no Brasil e eles disseram nas suas teses de mestrados e doutorado e uns pós-doutorados, eles disseram que como pode acontecer de 2 homens virarem mais de 20 milhões de pessoas? Como pode esse negócio alastrar no Brasil e América Latina e automaticamente retornar para a Europa com o esfriamento que houve lá? O que é que tem? Nós não somos exclusivistas, nós não estamos dizendo que a Assembleia de Deus é a questão exclusiva. Não, eu estou te dizendo que da mesma forma, na história, um dia Deus levantou os presbiterianos, sim. Na história, Deus levantou os batistas, sim. Mas na história da igreja, Deus também levantou um povo pentecostal, intitulado Assembleia de Deus. Ame esta igreja, irmão. Pastor, mas ela tem problema, mas ame. Pastor, mas ela tem dificuldade, mas ame. Na arca de Noé também animais não se batiam. Mas é melhor dentro da arca ou fora da arca? Na arca de Noé, meus queridos e amados irmãos, também tinha animais que não se bicavam. Na arca de Noé também tinha alguns animais, pela sua formação biológica, genética, também que não se bicavam, não dava muito certo. Mas é melhor dentro da arca ou fora da arca? Essa é a grande questão. E nós, meus irmãos, estamos diante desse movimento intitulado, nomenclaturado como neopentecostal, que não foi feito de qualquer forma ou de qualquer maneira, mas nós estamos, meus irmãos, diante de um dos movimentos mais perigosos de todos os outros. Porque quando você tem um movimento de reedição, reestruturação, revisão da Bíblia, você combate com Bíblia, Bíblia com Bíblia. Quando você tem um movimento chamado da Igreja Integral, a Teologia da Libertação, no aspecto comunista, você tem a Bíblia, ideias, razão. Mas como é que você trabalha a ideia de que a pessoa está dizendo que é Deus que está fazendo? Como é que você vai chegar para essa pessoa e dizer, Deus me mostrou? Como é que você vai falar para que Deus não mostrou? Como é que você vai chegar para ela e dizer, não, pegue esse copinho de água aqui, vá para casa e lá você bebe esse copo de água e você vai ser curada? E de repente, sabe lá as quantas, alguma coisa acontece, ela fica boa. Como é que a gente vai trabalhar isso? A Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela vai nos dizer que nos últimos dias, Tessalonicenses, Paulo escrevendo na igreja de Tessalônica, que haveria um período de grande apostasia, só que não é uma apostasia que foi do século XVII, século XVIII e século XIX. É uma apostasia a nível global. Mas não é uma apostasia, que é a pior de todas as apostasias, não é a apostasia que o indivíduo sai. A pior das apostasias é que o indivíduo fica apóstata dentro. A pior das apostasias não é quando o indivíduo vai embora, porque você já sabe que foi embora, não estavam entre nós porque não eram de nós. Mas a grande apostasia é quando o indivíduo fica dentro da eclésia, dentro da igreja. E a questão toda que nós precisamos entender é que esse movimento ele precisa ser o mais rápido combatido, porque já está alastrando as nossas Assembleias de Deus no Brasil. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. A palavra de Deus, aonde é pregada, seja coisas de mistérios de Satanás ou qualquer outra coisa,
é retirada pelo poder da palavra de Deus, e homens e mulheres de Deus que dobram seus joelhos e intercedem para por um verdadeiro avivamento. Não um avivamento, meu irmão, de mexer o corpo ou simplesmente coutificar a alma, mas um avivamento que nos remete para Cristo, um avivamento que nos remete para a salvação de almas, um avivamento que nos remete para o mistério de Deus, mas uns mistérios bíblicos, corretos, doutrinários, onde não gera confusão, mas onde gera edificação. Por isso, meu querido e amado irmão, é tempo de nós orarmos e voltarmos aos rudimentos da fé. Ame a sua igreja, ame esta igreja, ame, meu querido irmão, porque eu digo a vocês, Deus tem um negócio com esta igreja. Deus tem um negócio com esta igreja. Não éramos para nós estarmos do tamanho que nós estamos, não éramos para nós termos, meus irmãos, o poder econômico, político, econômico, social, cultural que nós temos hoje, mas sabe quem fez isso? Foi o Espírito Santo de Deus que soprou, e quando ele sopra, meu irmão, não adianta, seja lá o que for, tradições que for, o Espírito Santo de Deus quando sopra, ninguém pode barrar aquilo que Deus soprou, porque Deus está no negócio, meu irmão. Mas a grande questão é que antropologicamente, socialmente, teologicamente, todas as igrejas que completam 100 anos, ela passa por uma crise. Toda igreja centenária, historicamente, ela passa por crises. Os batistas passaram por crises. Os congregacionais passaram por crises, os luteranos passaram por crises, os congregacionais passaram por crises, os metodistas estão passando por crises, os anglicanos estão enfrentando as suas crises e nós enfrentamos as nossas. As nossas crises, elas só serão derrubadas, inquiridas e nós só podemos conseguir voltando àquilo que nós somos. Para nós entendermos o que é o neopentecostalismo, nós precisamos entender o que é o pentecostalismo. E pasmem, meus irmãos, não vou dizer o estado, nós estávamos ministrando fora do estado da Bahia, e por incrível que pareça, existiam obreiros, senhores e senhores, lideranças nas Assembleias de Deus, que não sabiam nem os rudimentos da igreja. Não sabiam nem o porquê que era a Assembleia de Deus. Não sabia nem as doutrinas básicas que nos diferenciam dos cessacionistas, dos reformados. Quantos assembleanos têm uma linguagem, pastor Joesé, que eu acho que eles não entenderam o que é movimento pentecostal. Dizem, não, eu sou da Assembleia de Deus, mas eu sou reformado. Você não entendeu absolutamente nada, com todo o respeito que lhe tenho. Não, mas eu sou reformado. Meu nobre irmão, com todo respeito, você não entendeu nem o que é reformado e nem o que é Assembleia de Deus. Porque todo pentecostal, ele necessariamente não quer dizer que ele seja assembleano, mas todo assembleano é pentecostal. Nem todo pentecostal pode dizer que é assembleano, mas todo assembleano, ele tem que ser pentecostal. Crer no batismo com o Espírito Santo, a atualidade dos dons espirituais e que Jesus cura, como foi orado aqui, e nós temos uma caminhada para o céu. Essa é a base das nossas doutrinas. E Jesus continua curando, Jesus continua batizando, Jesus continua, meus irmãos, distribuindo os dons espirituais, não cessou, e nós estamos aqui peregrinos, nós estamos aqui hoje de um templo fabuloso, espetacular, mas a nossa morada é lá em cima, e Ele vem buscar a sua igreja no arrebatamento, aleluia. E quando nós estávamos pregando em um determinado estado, meus irmãos, do Brasil, eles não sabiam nada disso. Aí a pergunta é, se eu como líder
não sei os fundamentos principais da minha igreja, os meus liderados pouco menos vão saber. E não existe vagância, meu querido irmão. Quando nós não temos aquilo, nós somos fundamentados em alguma coisa, não existe vagância, sempre vai ter alguma coisa que nós vamos entrar. Por isso que nós temos diversas igrejas, Assembleia de Deus, que só tem um nome Assembleia de Deus, mas liturgicamente não é da Assembleia de Deus, doutrinariamente não é da Assembleia de Deus, espiritualmente não é da Assembleia de Deus e nada mais é da Assembleia. Só o nome. O movimento pentecostal já está lastrando, irmãos. Porque às vezes a gente pensa que o movimento neopentecostal é aquele movimento das igrejas depois da década de 80. Não, meu. Existe um movimento sigiloso dentro das nossas igrejas. Vamos caminhar. Para nós entendermos um pouco sobre o que é o neopentecostalismo, nós precisamos entender o que é o pentecostalismo. Porque a expressão e o prefixo neo, ele vem da ideia de posterior, depois. Quem nomenclaturou essa ideia de neopentecostal foi um sociólogo chamado Paul Freston, com a visão de que havia uma divisão, diferenças ideológicas, teológicas, litúrgicas do movimento pentecostal clássico com certos movimentos que estavam acontecendo a partir da década de 80. O movimento pentecostal, ele está alicerçado em 3 movimentos. E aqui eu quero cortar um pouco da história, porque o tempo não vai dar. Quando os nossos primeiros pais, eles começaram a fundamentar, principalmente por um teólogo chamado George Parleman, quando em praticamente do século XX, final do século XIX, início do século XX, mais ou menos em 1910, é onde pela primeira vez nós temos uma chamada teologia pentecostal mesmo, por Parleman. Antes disso, nós tínhamos, meus irmãos, um movimento chamado de fé apostólica. Por isso que na Rua Azusa, a primeira igreja que foi fundada ali por Seymour, ele colocou o nome de fé apostólica, para justamente dizer, reverberar, que eles estavam voltando à origem da fé apostólica. Com isso, meus queridos e amados irmãos, senhoras e senhores, os nossos primeiros pais, eles entendiam, perceba que os nossos primeiros pais, eles entendiam através de Joel, no capítulo de número 2, o versículo 23, que essa chamada chuva temporã e chuva seródia era justamente na cabeça deles, na questão deles, no início deles, eles entendiam, meus queridos e amados irmãos, justamente que era uma ideia espiritual, eram 2 períodos. Joel é o profeta que vai profetizar sobre o derramamento do Espírito, e eles entendiam que chuva temporã, a palavra chuva temporã, no termo original, é a palavra Mahed Ayord, que vem justamente da ideia de chuva precoce, ou primeira chuva. Quando ele usa a expressão chuva seródia, ele usa a expressão hebraica malkshe, que quer dizer chuva segunda, ou segunda chuva. Eles entendiam que a primeira chuva já havia acontecido, que é a chamada chuva temporã, com a descida do dia de Pentecoste, o movimento pentecostal que acontece no século XIX e início do século XX, era a chamada chuva seródia, a primeira chuva e agora a segunda chuva. E a partir dessas 2 chuvas, primeira chuva e a segunda chuva, é que vinha justamente a ideia do arrebatamento da igreja. Por isso que nós assembleanos, todas as pessoas que aceitavam a Jesus Cristo, automaticamente ele aprendia 2 coisas básicas, de lógico. Primeiro, ele aceitava Jesus, primeira coisa, busca o batismo com o Espírito Santo. Segundo, se santifique porque Jesus vai voltar, porque a segunda chuva já está caindo.
Eles entendiam isso, por isso que nós somos muitos escatólogos, nós somos muita ideia da questão apocalíptica. Nós temos dentro da nossa tradição de que nós não iremos morar aqui, nós temos uma morada lá em cima, aqui a terra é passageira. Com isso, meus irmãos, com o decorrer do tempo, no século XIX, houve um outro entendimento desse texto. Isso aqui eu não estou falando de questões exegéticas, eu não estou falando de questões hermenêuticas, eu estou falando da compreensão dos pais da nossa movimento pentecostal, que eles entendiam sobre esses textos. Quando chega na Reforma, principalmente, meus irmãos, nos movimentos de John Wesley, os chamados movimentos de santidade, os movimentos Rolls, eles tinham justamente a ideia de que, não, essa primeira chuva foi a Reforma. Por quê? Na Reforma Protestante, o que é que acontece? A Bíblia foi trazida de volta. As Escrituras voltou ao centro das coisas. Quando veio a ideia do movimento de santidade, principalmente na Europa, principalmente na América, ali eles vão dizer que houve agora o batismo com o Espírito Santo, a segunda chuva. E o que é que está faltando agora? Só o arrebatamento da igreja, porque a Bíblia foi trazida de volta e o Espírito Santo de Deus agora é revelado, retornou com a ideia da fé apostólica. Por isso que nós temos essa ideia. Ou seja, a primeira chuva, meu irmão, na ideia dos reformadores, ou seja, foi a reforma, porque ela trouxe a Bíblia de volta. A segunda chuva foi o retorno da compreensão do batismo com o Espírito Santo, com falar em línguas no sentido de glossa, né, a palavra grega, para que a gente possa entender e justamente a dispersão dos dons espirituais. Então, se a Bíblia voltou ao centro e o Espírito Santo voltou a atuar como nos dias de Pentecoste, o que é que está faltando? Somente ele voltar para buscar a sua igreja. Só falta isso. Com isso, meus irmãos, nós precisamos entender, e nesses muitos anos de estudo sobre esse assunto, o movimento pentecostal, ele não é um movimento estanque, ele não é um movimento que simplesmente ele se deu da noite para o dia, ele é um aglomerado de sintomas históricos. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o movimento pentecostal, ele não é um movimento que começa com John Wesley, mas é um movimento que encabeça John Wesley, e é um movimento também que tem a ver com Jonathan Edwards e também com o de Zinzendorf, na Morávia. Esses três movimentos, no decorrer de mais de 300 anos, Deus estava preparando a igreja para receber aquilo que se tinha de pentecostalismo. Se nós entendermos essa questão, pastor, mas aqueles que são reformados, eles dizem que esse negócio ficou para trás, ele cessou, cessacionistas. Eles dizem que não existe mais esse negócio da atualização dos dons. Meu querido irmão, a doutrina pentecostal, mesmo que ela não tivesse sido falada, experienciada no período de 1000 anos, que foi o período da igreja até a reforma protestante no século XVI, 1600 anos, mesmo que não tenha falado, experienciado, não quer dizer que ela não existia. A doutrina pentecostal, ela sempre esteve lá, a doutrina pentecostal sempre foi bíblica e a doutrina pentecostal sempre foi autêntica. Não é pelo fato que as diversas teologias e também tradições cristãs que permearam mais de 1600 anos não tivesse observado, não quer dizer que ela não estivesse lá. Tanto é que ela estava lá, que todos nós estamos aqui, meus irmãos, falando em línguas, renovados, batizados com o Espírito Santo, e além de tudo, com experiências fortes da Bíblia. E hoje a nossa igreja, a Assembleia de Deus no Brasil, sistematicamente não temos como recusar que existe fundamentação sólida, bíblica e teológica, sem problema nenhum. A grande questão, meus irmãos, é que
após o período da reforma, a igreja, meus irmãos, ela no século XVI, e principalmente com o advento chamado luteranismo, com Martinho Lutero, ela cai em um profundo ostracismo, vazio. Aqui é onde Deus começa a preparar a igreja. A igreja reformada, pela visão que ela tinha, principalmente de Calvino e também de Lutero, eles entendiam que os dons espirituais ficaram na igreja primitiva. Por isso que nós temos os nossos irmãos presbiterianos, batistas, congregacionais. Eles entendem dentro do seu escopo doutrinário dogmático a questão do cessacionismo que ficou naquele período. Nós, assembleanos, cremos na atualidade dos dons, que os mesmos dons que eram do dia de Pentecoste, que estavam em Corinto, são os mesmos dons que hoje agem na igreja, comumente. Com isso, essa visão, Deus, Ele sabe de todas as coisas. O Espírito Santo não tem um dono, meu irmão, no aspecto denominacional, mas o Espírito Santo de Deus sopra onde quer. Em tese, o Espírito Santo, vocês estão querendo botar formas, Fica tranquilo, eu vou levantar um movimento, que esse movimento vai quebrar essas formas, e até as igrejas tradicionais vão se pentecostalizar. Você pode ver que existem muitas batistas renovadas, presbiterianas renovadas, que revisaram o seu escopo doutrinário. Algumas ainda permanecem, que com todo respeito devemos respeitar, porque independente de qualquer questões, na questão soteriológica não há impedimento nisso, mas Deus, Ele soprou esse movimento. A partir daí, a igreja, meus queridos e amados irmãos, senhoras e senhores, ela entra em um declínio espiritual. Lembra do que eu falei? Que após 100 anos entra-se em crise. Depois do século XVI, com a reforma protestante, com um dos maiores avivamentos que aconteceu com Martinho Lutero, a igreja agora volta a entrar em declínio. Os cultos nas igrejas pareciam mais formais. Aquilo que se tinha, com todo respeito, de catolicismo, liturgia católica, embrenhou-se na liturgia protestante. As pessoas iam só por ir. As pessoas estavam só por estar. Os sermões que eram pregados eram sem vida e eram praticamente vazios. Existia na Inglaterra, na Europa, na Alemanha, mais bares do que igreja. As pessoas vinham para o culto, celebravam a Santa Ceia, e quando saíam das suas portas do templo, iam justamente, meus irmãos, para as bebedices e também para a prostituição. Ela ficou como se fosse um catolicismo do avesso, de cabeça para baixo. Com isso, meus irmãos, nasce na Inglaterra e também nasce na Alemanha dois movimentos que são movimentos imprescindíveis para o movimento pentecostal, que é o chamado movimento pietista e o movimento puritanista. O movimento pietista, ele veio da Alemanha. O movimento puritano, ele vem da Inglaterra. O que é que esses dois movimentos que nasceram dentro da igreja reformada daquele século, do período do século XVII, o que é que esses dois movimentos eles queriam resgatar? Primeiro, experiência com Deus. Segundo, um novo nascimento em Cristo Jesus. Terceiro, eles queriam uma vida prática, vivencial simples e uma vida de busca por santidade. Esses dois movimentos, eles nascem dentro das igrejas protestantes da época. São chamados de primeiro despertar. Esse primeiro despertar, na Alemanha, chamado pietismo, e na Inglaterra, chamado puritanismo, eles evocam a ideia de que não, a igreja não pode ficar desse jeito. Nós precisamos voltar a ter uma experiência de salvação genuína. Olha só, nós precisamos voltar à oração. Olha só o que vai dar. E nós precisamos voltar a buscar o Espírito Santo. Isso nós já estamos falando no século XVII, irmão. Nós estamos falando do século XVII. Com isso, meus irmãos, esse movimento de avivamento pietista
e puritanista, que pregavam mais ou menos esses dois movimentos de busca de santidade, etc, 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 ele automaticamente ele vai para a Suécia. E aí os irmãos já sabem como é que Deus já está trabalhando. Esse movimento puritano, esse movimento pietista, ele vai para a Suécia. E lá na Suécia, nós temos um movimento chamado de Lestadismo, que é fruto do movimento de Larry Leaves, que é o pastor justamente de Leaves Petrus. Leaves Petrus, que os irmãos já conhecem, é justamente aquele da Igreja Batista da Suécia de Estocolmo, que manda para o Brasil Samuel Nystrom e Nils Nelson. Eles já estavam influenciados por esses dois movimentos. Com isso, meus irmãos, a partir desse momento, nós queremos que você preste muita atenção, porque a base do pentecostalismo está alicerçada nesses três movimentos. O primeiro movimento, que é chamado do despertar, primeiro despertar, do chamado de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era um pastor protestante, congregacional. Nós já estamos falando aqui de pentecostalismo. Nós estamos falando de base do pentecostalismo. Eles vinham justamente... E o que é que Jonathan Edwards ele falava e pregava nos seus sermões? Ele pregava que todo crente tinha que ter uma experiência. Existe um livro muito interessante da nossa escritora CPAD, que é escrito pelo Elias Torralbo. Ele fala justamente essa ligação de Jonathan Edwards com o movimento pentecostal. Porque o movimento pentecostal, meu querido irmão, o que é que ele prega? A experiência. Ele prega justamente essa questão da essência do Espírito Santo. E o que é que Jonathan Edwards pregava, que foi um dos maiores avivalistas do seu século? Ele pregava que todo cristão tinha que ter uma experiência com o Espírito. Ele não sabia ainda o que é essa dar. Com isso, meus irmãos, veio um outro homem chamado George Whitefield. Esse homem também, que foi um dos grandes avivalistas desse chamado primeiro despertar, ele enfatizava aquilo que se tinha de novo nascimento e ele também enfatizava a responsabilidade individual. Perceba que com Jonathan Edwards nós temos a experiência, com George Whitefield nós temos a compreensão do novo nascimento e agora vem também o grande movimentista chamado John Wesley. Toda a nossa teologia pentecostal, ela está embasada em John Wesley. Porque John Wesley reúne Jonathan Edwards, reúne o movimento morável com os condes Zinzendorf, e John Wesley pregava uma chamada santificação total. É um compêndio teológico de mais ou menos 500 páginas, é muito grande, para se tratar justamente do que se tem essa ideia de santidade total. E com isso, meus irmãos, John Wesley incentivava a ideia de que todo cristão, ele precisava fazer missões por causa dos morávios, ele precisava ter uma experiência e ele precisava ter uma santificação com Deus. Parece que esses três movimentos parecem muito com a gente, né? Nós éramos muito missionários, pregávamos em uma experiência e uma santidade com o Espírito Santo. A formulação do movimento pentecostal, ela vai se dando e ela vai se contrindo, meus irmãos, justamente disso. Quando os movimentos, eles chegam nos Estados Unidos, que sim, quando esse movimento chega nos Estados Unidos da América, aonde estavam os nossos dois missionários, fruto do declínio econômico que havia em toda a Europa, principalmente na Suécia, eles vão para os Estados Unidos, para justamente, meus irmãos, granjear fundos. Quem é que ele encontra lá? O chamado movimento de santidade. O movimento de santidade é um movimento que resume, aclopa e tem toda a totalidade de todos os avivamentos que vinham a partir do século XVII. Com esses movimentos de santidade, existia ali pregações avivadas, não eram pregações mórbidas, mas eram pregações mais avivadas, eram pregações, meus irmãos,
que tinham a compreensão do indivíduo particularmente de santificar-se, e além de tudo isso, ele buscar uma bênção e ele buscar uma experiência. Agora eu pergunto para vocês, quando você se santifica, quando você ora, quando você busca e quando você quer um novo nascimento diferente, você acha que essa mistura toda vai dar em quê, meu irmão? Com isso, no século XIX, no início do século XX, o chamado Charles Fox Parham, que foi o primeiro teólogo pentecostal, ele a partir daí é o que formula toda a nossa teologia pentecostal e é o primeiro a dizer de forma ipsilitris que o batismo com o Espírito Santo não é na compreensão reformada quando o indivíduo aceita Cristo, mas o batismo com o Espírito Santo é o que se chama de segunda bênção, segundo passo. E esse segundo passo, essa segunda bênção, ele vem com um revestimento de poder, através de busca, santidade e fervor em oração. Com isso, é a pessoa quando ela é revestida, porque ele já possui o Espírito. Agora esse Espírito reveste ele, e a partir desse revestimento, ele fala em uma língua sobrenatural, uma glossa, que no termo técnico teológico, é uma língua que não é entendível, que não é idiomatos, mas é a palavra glossa, aonde ele não fala em nenhum idioma, mas ele fala com Deus, e aquilo vai identificar que ele agora foi batizado com o Espírito Santo, e o movimento pentecostal ele vai explodindo por toda a Europa. Perceba que o movimento pentecostal ele está embasado, e aí passa pelas questões justamente de William Seymour. Vamos dar um pulo aqui, um salto, para a gente terminarmos dentro do horário. Perceba que o movimento pentecostal é a junção das questões de Jonathan Edwards, é a junção de Whitefield e a junção de John Wesley. Por isso que nós temos esse afego para a oração. Eu até brincava com os meus colegas, né? A título de brincadeira, eu até perguntei para eles lá no Comadre Leste, por que nós temos a tradição de sempre dobrar os nossos joelhos e orar? Qual é o pecado da gente chegar, sentar e assistir o culto? Mas por que na nossa tradição assembleana, nós temos essa ideia de orar, dobrar o joelho? E só levantar em tese, né? Porque hoje em dia até as campas já estão sendo retiradas dos púlpitos. A gente até colocar, mas por que só levanta depois da campa? Porque na compreensão pentecostal dos nossos pais da igreja, o crente que vinha para o culto, ele tinha que orar. Para quê, pastor? Para os seus pedidos próprios? No primeiro momento, não. Mas ele tinha que orar para que o Espírito Santo de Deus movesse o culto. Quem fosse dirigir, quem fosse pregar, quem fosse cantar, quem fosse testemunhar, tudo era. É por isso que na nossa tradição, meu irmão, quando você vem para a igreja, você não está cumprindo uma tabela tradicional, uma tradição. Quando nós dobramos o nosso joelho e só levantamos depois da campa, nós já estamos pedindo: Senhor, toma conta deste culto, batiza com teu Espírito, fala, meu Deus querido, conosco, renova, cura aqueles que estão presentes, os que estão longe. E aí, meu irmão, acho que a igreja já começava a incendiar, o Espírito Santo de Deus começava a incendiar, de repente, sem nenhuma pirotecnia, Jesus batizava um, Jesus batizava outro, e de repente a irmã chegava na porta. Quantas vezes nós temos relatos históricos, a irmã batia na porta, tirava o pastor do banco e dizia: pastor, não pare de orar, por quê, minha irmã? Porque ela já foi curada de câncer, ela já foi curada lá, pastor. Aleluia. Percebe o tanto que nós estamos nos distanciando dos nossos princípios? Nós oramos, meus irmãos, nas nossas tradições litúrgicas, é porque os nossos pais ministeriais entendiam que todo culto deveria ser clamado a Deus para que Ele tomasse conta do culto. Tanto é que a nossa liturgia é chamada de liturgia
livre, não é liturgia bagunçada pelo fato de ter o nome livre, mas livre por quê? Porque não existe aquela ordem de culto das formalidades, das tradições das igrejas reformadas, mas era um culto que tinha ordem, mas uma ordem ligada pelo Espírito Santo. Você pode glorificar, você pode exaltar, de forma temática e de forma educada, e de forma contextualizada. Jesus levanta um, levanta outro, profetiza um, outro termina, ele fala em língua, e o culto ia acontecendo. Por isso que os cultos no século XIX só terminavam à meia-noite. Não estou dizendo que tem que acontecer isso hoje, pelo amor de Deus. Mas eu estou lhe dizendo que o culto era movido pelo Espírito. As coisas eram direcionadas pelo Espírito Santo. E tudo isso, meus irmãos, nós precisamos resgatar o mais rápido possível. Porque quando você entra na igreja, você não está cumprindo uma agenda, você não está fazendo uma tradição catolicista, meu irmão. Você está pedindo a Deus que faça do culto, independente de quem pregue, independente de quem cante, independente de quem vai dirigir. Senhor, opera nesse culto, faz milagre nesse culto, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus operava, Deus fazia, porque a igreja orava primeiro antes de começar o culto. Em alguns estados do Brasil, eu pregando e dando estudo bíblico em alguns estados do Brasil, um pastor me deu uma triste notícia. Uma pessoa chegou para mim, feliz da vida. Ele, pastor Hercílio, já tem mais de 5 anos que Jesus nunca mais batizou, mas ele batizou hoje. Ele falou feliz. Aí eu fiquei triste. 5 anos sem Jesus batizar naquela igreja. Será que nas nossas igrejas da Bahia não estamos parecidos com algumas delas também nesse Brasil? Mas eu louvo a Deus, porque hoje nós já estamos parando, meus irmãos, para pensar, parar para analisar. Nós estamos aqui não para exortar a igreja, porque vocês têm um exímio doutrinador, alardeado de diversos homens aqui, que poderiam estar falando desse mesmo assunto com maior profundidade do que eu. Mas nós estamos aqui, meus irmãos, para dizer a vocês, e para mim também, que sou pastor de igreja lá em Teolândia, que nós precisamos resgatar o fervor dos nossos cultos. Nós precisamos, meus irmãos, entender que quando nós entrarmos na igreja, nós temos que orar, meus irmãos. Nós precisamos entender, meus irmãos, que independente de quem vai pregar, púlpito não é lugar de disputa de palco. Púlpito é lugar de nós ouvirmos a voz de Deus. Quanto mais Deus usar alguém aqui, melhor vai ser para mim e para você, meu irmão, porque Deus está usando. Jesus precisa voltar a batizar com o Espírito Santo, sem nenhum culto marcado disso ou daquilo outro. Jesus precisa voltar, e nós estamos, meus irmãos, nessa morbidão. Aleluia. Glória a Deus. O movimento pentecostal clássico, bíblico, da Assembleia de Deus, ele é compromissado, meu irmão e minha irmã, com esses parâmetros. Pastor, eu sou pentecostal porque eu pulo, não tem nada a ver. Pastor, eu sou pentecostal porque eu grito alto, também não tem nada a ver. Você é pentecostal porque você crê na atualidade dos dons espirituais. Pastor, eu sou pentecostal porque eu rodo na igreja. Você não é pentecostal por causa disso não, irmão. Você é pentecostal porque você crê que Jesus batiza com o Espírito Santo com sinal de línguas. E outra coisa, é língua, é um idioma. Não é um negócio enrolado. Nós estamos com tanto problema de Jesus batizar com o Espírito Santo, até quando o indivíduo enrola a língua, o cara batizou. Não, meu irmão. A minha Bíblia diz que Pedro falando, o Espírito Santo de Deus caiu e batizou na casa de Cornélio. É lá na sua casa. É na escola bíblica dominical.
é nos ensaios, é nos louvores, é em todo lugar. Jesus precisa voltar a batizar com o Espírito Santo, meu irmão, sem nenhum tipo de agenda. Vai ter tal coisa, vai ter tal movimento, vai ter tal isso, vamos se preparar. Não, irmão, é hoje, é agora, é nesse momento. Jesus batiza em todo o culto. Nós somos pentecostais porque nós cremos na atualidade dos dons. Nós somos pentecostais porque nós cremos no batismo com o Espírito Santo, com línguas de fogo. Não é enrolação de língua, não é língua mesmo, é uma língua que você fala. Nós somos pentecostais, meus queridos amados irmãos, porque nós cremos que Jesus cura, mas cura mesmo, levanta homens e mulheres. Jesus cura, Jesus cura, Jesus cura. Nós somos pentecostais, meus irmãos, porque estamos aqui nos preparando para morar no céu. Nós somos pentecostais porque somos conservadores. Nós somos pentecostais, meus irmãos, porque nós temos biblicidade na doutrina. Nós somos pentecostais porque o nosso culto tem um mover do Espírito, sem bagunça e sem desordem, mas um mover que edifica a igreja. Nós somos pentecostais por isso. A pergunta é, se essas coisas não estão acontecendo dentro das nossas igrejas pentecostais, perceba que nós estamos distanciando dos princípios. Eu sou pentecostal, não é porque eu tenho uma liturgia refinada, não, irmão, que nós devemos ter. Eu sou pentecostais por causa dessas crenças aqui. Eu sou pentecostal não é porque eu falo 10 palavras em um segundo, não. Eu sou pentecostal porque o Espírito Santo de Deus move a igreja, batizando, curando e salvando, libertando. Eu sou pentecostal por causa disso. Fora disso, é modismo. E deixa eu lhe falar uma coisa que eu tenho falado em todos os seminários, congressos que eu prego. Nós, assembleanos, não precisamos importar nada de ninguém. Entenda isso, meu irmão. Pastor Joesé, historicamente isso é comprovado. Se Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, quisesse que nós fôssemos batistas, nós não tínhamos saído de lá. Mas por que nós precisamos ser expulsos? Porque nós somos expulsos, viu? Nós não dividimos nada, nós somos expulsos. Por quê? Porque visão nova não se encaixa em coisa velha. Você acha, meu querido irmão, se nós precisássemos de ser igual aos outros, nós éramos batistas. Todos nós hoje aqui seria a Igreja Batista de Feira de Santana. Porque nós iríamos ser originários batistas. Só que o Espírito Santo de Deus entendeu que não deve, historicamente isso é provado, entendeu que não dava para andar junto ali, porque as visões eram diferentes, conflitos iam ser constantes. Nós fomos expulsos, ótimo, sofremos no primeiro momento. Por isso, meus irmãos, que nós primeiro recebemos o nome de fé apostólica, depois fomos para o nome de Assembleia de Deus, e por isso que nós somos o que somos. Não precisamos trazer nada de fora. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Aí vem um monte de obreiro novo, igual da minha idade, dizendo, rapaz, a gente precisa mudar muita coisa. Mudar o quê? Vem um monte de obreiro novo da minha geração, que diz, rapaz, vamos excluir o da harpa, esse negócio passou para trás. Passou para trás? Vem um monte de obreiro novo da minha geração, estou falando para a minha geração, dizendo, não pregue mais do que 20 minutos, porque enfada o povo. Não fique, coloque um monte de luzes negras e coloque um monte de coisas, ou vamos fazer campanha de 12 disso e 12 daquilo, porque é melhor. Meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, joga essas ferramentas fora dos outros e permanece com o que Deus nos chamou. Permanece, porque vai dar certo, sempre deu certo. Nós não precisamos mudar nada, nós só precisamos, meu irmão, limpar a ferramenta, tirar o ferrugem e continuar trabalhando com ela, dizendo, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Tem que ter fogo, meu irmão, a começar de todos os cantos da igreja. Nós, meus irmãos, somos responsáveis por isso e devemos tomar muito cuidado, porque isso são coisas do movimento neopentecostal já. São coisas do movimento neopentecostal.
Já são coisas, meus irmãos, do movimento neopentecostal. E eu quero concluir, meus irmãos, porque o meu tempo já foi. Aleluia. Olhe para cá que eu já vou concluir. Pastor, quando é que eu sei que eu estou me distanciando do movimento pentecostal clássico que Deus me chamou e eu estou começando agora a ser influenciado pelo movimento neopentecostal? Primeiro, quando você nega a ortodoxia bíblica. Primeiro, quando você nega a ortodoxia bíblica e você se apodera no místico. Pastor, eu vi, você pode ter a experiência que você quiser, mas ela nunca servirá de doutrina ou de base para os outros. Ela é só para você. Você pode me dizer, meu irmão, que Deus fez um monte de coisa lá na sua casa, que anjo voou, anjo desceu, anjo subiu, você passou por isso, passou por aquilo, você foi lá embaixo e voltou. Mas isso não serve de doutrina, isso não serve de paradigma, de base para os outros, e não serve de experiência para os outros. É só você e Deus. Perceba que não há base bíblica para beber uma água e ser curado, porque há poder na água. Mas você percebe, meus queridos irmãos, que o movimento neopentecostal está pouco ligando a ortodoxia bíblica. Quando você chega na sua igreja e na sua congregação, e biblicamente o pastor está te explicando um assunto, e você está dizendo, mas Deus me falou o contrário. Ô meu irmão, que contradição é essa? Nós somos a Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus, o movimento pentecostal, ele é bíblico, tudo tem que partir da Bíblia. Você tem as suas experiências? Sim. Você pode ter as suas experiências com Deus? Pode, mas nunca será maior do que as Sagradas Escrituras. Mas sabe o que é isso, pastor? Influência do movimento neopentecostal. Por que nós temos muitos crentes rebeldes, que não ouvem a palavra, não ouvem a autoridade espiritual? Não, mas Deus me disse, Deus falou e Deus fez. Movimento neopentecostal. Sabe por quê? É o cristão que não olha para a Bíblia. Lembra que eu falei na introdução? Mas é um cristão que segue um cristianismo sem Bíblia. Nós estamos vivendo hoje esse tipo de cristianismo. E sem falar também, a segunda questão do movimento neopentecostal, que às vezes influencia as nossas igrejas, é justamente, meus irmãos, essa teologia da troca. E me permita aqui, meus irmãos, pelo amor de Deus, o que é a teologia da troca? Por favor. Existem Assembleia de Deus que tem essa metodologia e funciona, não sei como, mas funciona lá do seu jeito e o pastor explica melhor. A teologia da troca, que é uma ideia neopentecostal, eu faço isso para ter aquilo. Eu preciso de 12 disso para 12 prosperidades daquilo. Isso é troca, isso é neopentecostalismo. É neopentecostalismo. Porque o neopentecostalismo, ele trabalha com troca, barganha, a materialização e o mercado da fé. O que é um mercado? Eu vou no mercado, escolho o que eu quero, pago e trago. Acabou. Mas aqui na Assembleia de Deus tem mercado? Tem. Mas quem escolhe o que você vai comprar e comer é Jesus, não é você não. É você não, meu irmão. Você chega aqui, eu quero isso, Senhor, mas eu não quero lhe dar. Eu quero aquilo, pastor, mas eu não quero. Deus me dê isso, não dou. E aí, você vai fazer o quê? Fazer um biquinho gospel? Pressionar Deus na parede, eu quero, eu quero, eu quero? Nunca se esqueça que quem precisa de Deus é nós. Nós estamos aqui para ser servos, nós estamos aqui para ouvir a palavra, nós estamos aqui, meu querido e amado irmão, para que Deus queira aquilo do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, e mesmo que não venha saciar o meu eu e a minha vontade, mas é o que Ele quer, do jeito que Ele quer. E se Ele não me deu, glória a Deus e aleluia. Se Ele me deu, glória a Deus e aleluia. Se não é hoje a minha bênção, glória a Deus e aleluia. Não estamos aqui pelo que Ele pode nos dar, estamos aqui pelo que Ele é, pelo que Ele é, pelo que Ele é. A compreensão do pentecostalismo, meus irmãos,
Eu não vou nem contar a história dos nossos pais, dos nossos pioneiros. Você acha que os nossos pioneiros, e o pastor Joezé tem muito mais versalidade de falar do que eu, que ele também foi um desses desbravadores. O que é que esses homens, meus irmãos, iam ganhar tomando posse debaixo de um pé de jaca? Nada. Mas por que eles iam? Por causa de Deus. Por causa de Deus. Mas eles às vezes nem queriam ir. Mas por que eles iam? Por causa de Jesus, por causa da chamada. Meus queridos e amados irmãos, quantas vezes eu ouvi um dos nossos pioneiros dizer que quando passava por uma rua, por uma valada, e com fome, e só tinha uma goiaba, e aquela goiaba saciava a fome dele o dia todo. Sabe o que é isso, meu irmão? Você acha que ele queria estar ali? Você acha, meu irmão, que ele não poderia fazer outra coisa? Podia. Mas por que eles estavam ali? Porque Jesus Cristo chamou. Eles não estavam ali por interesse próprio, eles não estavam ali, meu irmão, para comprar alguma coisa própria, mas eles estavam ali porque Deus chamou, Deus chamou, Deus chamou. Eles estavam por causa de Deus. Aí vem uma turma nova dizer que os homens estão ultrapassados. Vai nessa para tu ver. Ai de nós, meus irmãos, se não fosse esses homens de Deus. Ai de nós, meus irmãos. Ai de nós, hoje eu estou em Teolândia, num culto com uma igreja climatizada, paga-me bem, me trata bem, mas alguém teve que cavar buraco, alguém teve que ferrar, colocar as suas mãos no ferro, alguém teve que chorar lágrimas de sangue para que hoje o pastor Exílio estivesse lá pregando. O movimento neopentecostal, meus irmãos, ele trabalha troca. E aí eu não vou nem dizer quantas das nossas igrejas na Bahia já estão com esse movimento de 12 para aqui, 12 para lá, 7 para lá. Percebeu? Porque se eu pago, olha Deus, eu vou fazer 7 dias disso e o Senhor vai me dar 7 dias daquilo. É troca, irmão. E se Jesus não quiser? Os crentes vão ficar chateados, não vai? E ainda nós temos na nossa Assembleia de Deus do Brasil, na Bahia não tem isso não, no Brasil, ano disso, ano daquilo outro. Oxê, nós viramos judeu de novo, foi? Ano de Israel, ano de judeu, ano do Pentecostes. Irmão, o Espírito Santo é um vento que sopra, irmão. É um vento que sopra, é um vento que sopra. Aquilo que Deus colocar na liderança maior é o que Deus vai fazer em nome de Jesus. E você pode perceber que a segunda, a terceira coisa do movimento neopentecostal, a busca pelo material. Você pode ver que essas campanhas, tudo tem um negócio de ganhar alguma coisa, um dinheirinho ali, um dinheirinho acolá, um materialismo ali. Pastor, mas será que esse negócio entrou nas nossas Assembleias de Deus mesmo? Dá uma olhada aí para você ver. E eu concluo, meus irmãos, nesse momento, cumprindo o horário. O pior de tudo. O pior de todos. Existe um negócio que na antropologia é chamado de sincretismo religioso. Na antropologia, a palavra sincretismo, ela foi cunhada por um antropólogo, se eu não me engano, no século XIX. Quando ele percebeu que uma determinada religião se apoderava, pegava, mesclava práticas de outra religião nela mesma. O movimento catolicista, ele, no início da escravidão, ele tinha um movimento do católico, a Igreja Católica, ela permitiu justamente, meus irmãos, que práticas de umbanda fosse praticado. Esse movimento sincrético de catolicismo, isso é dentro da antropologia brasileira, catolicismo com umbanda, nasceu o candomblé. Vocês sabiam disso? A prática católica e o sincretismo do catolicismo com a umbanda, nasceu o candomblé. Pasmem. A mistura do movimento pentecostal com o movimento neopentecostal está gerando outros movimentos sincréticos. Por isso que quando você acessa na internet movimentos do reteté,
Movimentos disso, você não sabe mais o que é igreja ou expressão religiosa afro. Você não sabe mais dizer o que é cristianismo ou o que é. Esse movimento é um dos mais perigosos que nós estamos enfrentando. Por quê, pastor? Nós temos no Brasil, dentro de algumas Assembleias de Deus, essa prática litúrgica. O movimento sincrético que vai reunir o pentecostalismo com o neopentecostalismo está gerando esses filhos. Está gerando essas coisas loucas. Mas, pastor, por que eles não são doutrinados? Porque eles não querem a Bíblia como base. Por que eles não querem? Porque eles entendem que aquilo é cristianismo do jeito dele, da forma dele. Por que eles não aceitam? Por causa dessa questão sincrética do sentido místico. Por isso, meus queridos e amados irmãos, se você me perguntar, pastor, aonde isso vai dar? Eu não sei onde isso vai dar. Pastor, aonde é que isso vai parar? Eu também não sei onde vai parar, porque todos os escritores, os cientistas, teólogos e todos aqueles que trabalham na sociologia da religião, eles não sabem. A única coisa que eles dizem é que vai piorar a cada dia. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aonde tem fogo, a impureza vai embora. Aonde tem palavra, aquilo que é herético vai embora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a igreja de Feira de Santana possa continuar dentro do movimento pentecostal clássico, aonde Jesus Cristo batiza, aonde Jesus Cristo salva, aonde nós estamos nos preparando para morar no céu, aonde os 12 estão, mesmo que tente de um lado, venha do outro. Às vezes tem crentes que se misturam para um lado, mas em nome de Jesus, no arraial não vai entrar, no arraial não vai entrar. Em nome de Jesus, meus irmãos, resgatemos o movimento pentecostal, vivemos o movimento pentecostal, porque Deus está esperando de nós um dos maiores avivamentos, onde a igreja será arrebatada. Que Deus em Cristo vos abençoe. Um forte abraço em nome de Jesus. Quem foi abençoado, diga glória a Deus. Tua igreja de novo, faz a chama Glória a Deus. arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Louve. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Amém, glória a Deus. Os agradecimentos.